Tudo certo, pessoal? Boa tarde para vocês que acabaram de ver uma aula de Química. Muito boa tarde. Não sei se vocês notaram, eu e o Adriano, a gente não ocupa a mesma sala, tá? Por questões de higiene, por mais que eu confie que meu colega seja limpinho, eu também. Eu tirei minha máscara para aula para vocês agora. Depois, terminando a aula, eu vou colocar outra máscara, tá? E aí a gente tem que se cuidar, tá certo? Pessoal, então, para começar a aula de hoje, a gente vai falar de material genético e entre os materiais genéticos que compõem o nosso corpo e o corpo de todos os seres vivos, a gente tem DNA e também RNA, ok? Para a gente falar de DNA num primeiro momento, a gente precisa falar que o DNA é constituído por uma dupla fita, ok? Essa dupla fita vai sempre ter um sentido para ser lida, o sentido 5 linha, 3 linha, ok? Da onde que veio o termo 5 linha, 3 linha? Esse termo 5 linha, 3 linha vem justamente da disposição, da organização dessas duplas fitas, ok? Como que elas se complementam uma a outra. Eu vou pedir para o cameraman, por favor, mostrar aqui o nucleotídeo. Tá filmando bem? Pessoal, nessa estrutura aqui... Opa! Caiu. Nessa estrutura aqui, a gente está vendo um nucleotídeo. O nucleotídeo é a menor unidade de formação de um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Quando a gente olha um nucleotídeo, é como se nós estivéssemos olhando para um único tijolo que está formando uma parede. Uma pergunta? A Débora pediu para que tu pudesse retomar aquele que viu no gráfico no G2 da meiose B. Olha, eu posso retornar isso no final da aula de hoje. É. Tá? Fase G2 e a meiose 2 é 4N, por favor. Sim, a meiose 2 resulta em 4 células haploides, tá? E durante a fase de G2 eu só tenho o DNA duplicado. Lembrando que G1S e G2 compõem a intérfase, e daí quando começa a divisão celular, eu estou falando então do começo da divisão também desse material genético, ok? Tá? No final da aula eu retomo aquele desenho do gráfico com vocês. Tudo bem, Débora? Continuando então, a aula de hoje, eu espero que vocês compreendam que um nucleotídeo então é como se fosse um tijolo a partir de uma grande parede. Quando a gente observa essa estrutura de uma pentose, pentose significa que essa casinha aqui em preta possui 5 carbonos, ok? Além disso, a gente vai ter uma base nitrogenada, que é o que ganha nome de adenina, citosina, guanina, timina e uracila, no caso do RNA. Então, a base nitrogenada, ela é variável, deixa eu colocar um asterisco aqui, ela é variável, enquanto que eu sempre vou ter a pentose composta por 5 carbonos e também um fosfato para estabilizar essa molécula, para estabilizar o que nós chamamos de nucleotídeo, ok? Então eu tenho um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, sempre formando material genético, sempre formando a base das fitas de DNA e formando a base das fitas de RNA também. Venham aqui comigo de novo, observando essa figura aqui. Tá pegando isso daqui no cantinho também? Sim. A dupla fita de DNA, ela é enrolada como se fossem 2 cobras. Quando nós observamos um trecho dela mais a fundo, o que nós vemos é exatamente isso aqui que eu estou desenhando para vocês. Nucleotídeos enfileirados e mais outra fileira de nucleotídeos complementares. Então eu tenho 2 fitas aqui, uma desenhada em preto e outra em azul, e elas são complementares. Por que essa está de pé e essa está ao contrário? Porque nós contamos sempre a ordem dos carbonos
a partir da base nitrogenada. Então, reparem só, eu tenho carbono número 1, aqui é a minha base nitrogenada, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, e o quinto carbono vai estar entre a molécula de fosfato e a pentose. Então, meu quinto carbono está aqui. Tá claro para vocês? Nós sempre contamos a ordem dos carbonos a partir da minha base nitrogenada. De boa? Olhem só. Quando nós voltamos aqui para o nosso segundo nucleotídeo, eu vou ter de novo carbono número 1, carbono número 2, número 3, número 4 e número 5. O que vocês observam aqui, de forma bastante clara, é mais uma ligação. Para eu manter essa fileira estável, eu preciso de uma ligação entre os nucleotídeos. E essa ligação acontece entre o carbono 3', 5', sempre do menor para o maior. Pensem, por exemplo, que o número 3 antecede o número 5. Então, o 3 se liga ao número 5. De novo, aqui embaixo, essa mesma ligação se repete. Carbono 3 até o 5. E aqui, de novo, carbono 3 junto com o carbono 5. Essa ligação em vermelho, que acontece entre os nucleotídeos, está mais próxima do ácido nucleico ou do fosfato? Quem respondeu aí no grupo? Cameraman. Bom. O cameraman está perguntando se ganha bombom, vê se eu posso conhecer ele, quer me levar à falência? Ninguém me responde. É para responder, gente. Então tá valendo um ouro branco que custa R$1, pelo amor de Deus. Fosfato. Ótimo, quem respondeu? Maria Eduarda. Maria Eduarda, querida, olha só, é verdade. Se essa ligação está mais próxima do fosfato do que da minha base nitrogenada, essa daqui é uma ligação. O nome é lindo, tá? Fosfodiéster. Fosfodiéster. Ok? Ligação fosfodiéster. Uma ligação que ocorre para ligar as bases nitrogenadas, para ligar os nucleotídeos. Reparem que esse número 5, esse carbono, deixa eu escrever menor depois, esse número 5 aqui, ele ficou sozinho. É ou não é? É. Eu sei que tu pensou Se esse número 5 ficou sozinho, aqui embaixo o último carbono, que também ficará sozinho, é o número 3. Cinco ao 3. Sentido da vida. 5', 3'. Pois esses são os carbonos que acabam sozinhos e acabam sem se ligar a ninguém. Tá claro para vocês essa parte? Sim. Tá bom. Lembra vocês que a foto do quadro vai estar disponível para vocês nos grupos assim que a aula terminar, ok? Tá? Então, se vocês não estão enxergando alguma coisa agora, fiquem tranquilos. Muito bem! Se eu tenho desse lado a organização dos carbonos dessa forma, desse outro lado aqui, na minha fita complementar, não vai ser diferente. Eu vou ter a mesma coisa. O que seria a mesma coisa? Eu passo a contar o número de carbonos. Saravá, me enrolei. Eu passo a contar o número de carbonos a partir da base nitrogenada. Minha base nitrogenada está aqui. Mas a minha base nitrogenada não pode ser qualquer uma. Ela tem que ser complementar à minha fita. Complementar ao
G de guanina, eu vou ter o C de citosina. Então, a letra C vai ser C de citosina. E eu começo a contar os carbonos novamente. 1, 2, 3, 4 e o 5 entre a minha pentose e o meu fosfato. Conto novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E se repetem as ligações. 3 linha, 5 linha. Novamente uma ligação. Aqui de novo. E mais uma vez. Mais uma vez eu tenho 5 linha, carbono 5 livre. E aqui por último, 3, carbono 3 livre também. Isso sempre vai se repetir no código genético. Vamos colocar as bases aqui de uma fita a outra. Eu tenho complementar a guanina, citosina. Alguma dúvida? 2 perguntas só. O Vinícius. Pergunte, Vinícius. Uma das fitas do DNA não é exatamente um RNA ou nada a ver? Nada a ver. Quando a gente está falando de DNA, a gente está falando apenas de fitas de DNA. Eu só vou ter uma fita de RNA aparecendo na história quando eu tiver produção de proteínas, que não é o caso. A gente está analisando apenas o código genético. Segunda pergunta. Júlia? O que acontece com o carbono 4? O carbono 4 está ali, assim como o carbono 1 e 2, para sustentação. O carbono 4, ele vai servir de uma primeira base, tá? Não, esquece o primeiro, senão vai confundir vocês. O carbono 4 é o pilar, olha que bonita essa palavra, é o pilar para que o carbono 5 faça a ligação com o fosfato. Tudo bem? Tranquilo? Acredito que sim. Responder, mas não falar mais. Tá, então o carbono 4, o carbono 2 e o carbono 1 estão apenas estruturando. Seguindo o baile. Complementar a guanina, citosina, complementar a timina, adenosina. Complementar a citosina, de novo eu vou ter guanina. E complementar a adenina, eu vou ter timina, ok? Só que, meus amores, negros e negras, brancos e brancas, e também aqueles que estão levemente amarelados por causa da falta de sol durante a quarentena. Pessoal, repara só, para eu ter essas duas fitas juntas, eu preciso ter ligação entre elas. Essa ligação entre as fitas de DNA, que acontece nas bases nitrogenadas, são as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio vão fixar as fitas de DNA. Como é que vocês vão lembrar disso se também tem as ligações de fosfodiéster? Como é que é o design da letra H? Não é isso aqui? Duas torres com uma ponte no meio? Não é isso a letra H? Duas torres e uma ponte no meio? Lembrem-se disso. Se eu estou falando de uma ligação que começa com H, que é o caso do hidrogênio, eu estou falando de duas torres. Eu estou falando de duas fitas de DNA. Se eu estou falando de uma ligação de fosfodiéster, então eu tenho que estar próxima do meu fosfato, ok? Então eu estou falando da ligação entre as bases nitrogenadas. Tranquilo até aí? Vamos seguir o baile? Por que é duas e os outros são 3? Isso daqui é uma conformação, é um detalhe que a gente geralmente não trabalha em aula. Isso daqui é por causa que algumas bases são puríticas e outras são primíticas. Algumas têm 2 anéis e outras têm um só. Mas é só uma questão estrutural, tá? Não faz diferença. É só porque se desenha dessa forma. Da minha, não
Olha só, pessoal, quando a gente fala em DNA, o DNA é o único que vai realizar o processo de duplicação ou replicação. Réplica é quando a gente tem direito a falar mais uma vez. Duplicar é quando eu duplico. Não tem muito o que dizer, né, pessoal? Bom, vamos imaginar aqui a nossa dupla fita de DNA, ok? Essa dupla fita é constituída por bases nitrogenadas pelos nucleotídeos e esses nucleotídeos estão ligados entre si graças às pontes de hidrogênio. Quando a gente repara aqui no segundo quadro, no segundo momento, nesse segundo momento, a gente passa a ter a participação de uma proteína chamada helicase. Lembrando que se no centro da minha dupla fita de DNA eu tenho pontes de hidrogênio, a helicase, que também começa com a letra H, vai ter o papel de destruir as pontes de hidrogênio. Então a helicase quebra pontes de hidrogênio. Tá? Então a helicase vai quebrar as pontes de hidrogênio. Imaginem que entre essas duas fitas tem um DNA e a helicase é a amante. Ela quebra esse casamento, né? A partir da abertura da dupla fita de DNA, eu vou ter esse cenário aqui. Deixa eu até apagar para vocês, para desenhar novamente. Eu tenho essa fita de DNA velha, tá? Sozinha, solitária, e aí eu vou ter a constituição de uma fita nova, novinha. Essa fita de DNA nova vai ser complementar à fita de DNA antiga. Complementar a T, complementar a C, letra G. E entre as bases nitrogenadas, a gente não pode esquecer que tem as ligações de hidrogênio, tá? Então, eu tenho a proteína DNA polimerase construindo, desenhando uma nova fita de DNA. Então, a fita velha e a nova fita vão formar um novo código. Assim como a DNA polimerase vai constituir uma fita DNA também para aquela fita que ficou sozinha. Complementar a G, C. Complementar a T, letra A. Então, eu tenho aqui de novo. Tá? Sempre vamos ter, na duplicação ou replicação, a conservação de uma fita velha. Vamos ter a conservação de uma fita velha e a construção de uma fita nova, certo? A duplicação ou replicação é um processo semi-conservativo. Semi-conservativo, porque conserva uma fita velha e constrói uma fita nova. O resultado que a gente vê é esse. Isso que é duplicação do DNA. Tá claro para vocês? Será no ombro? Certo? Bom, pessoal, essa daqui então é a parte de DNA e nós vamos agora para a parte de RNA. Já bateu foto ou posso apagar o quadro? Não entendi o que é um DNA polimerase. A DNA polimerase, quem perguntou? A Maria. Maria, a DNA polimerase funciona como uma agulha de costura. A DNA polimerase é uma proteína que constrói uma nova fita de DNA, ok? Mas ela só constrói uma nova fita de DNA a partir do molde da fita velha.
Tranquilo? Então, a DNA polimerase é uma proteína que constrói uma fita nova de DNA. E a Maria Eduarda, então ela só constrói uma nova fita e as bases nitrogenadas se mantêm? As bases nitrogenadas são adicionadas pela DNA polimerase. O que se mantém é a fita de DNA antiga. A fita de DNA antiga, ela não se modifica em nada. Percebe aqui que num primeiro momento, a minha fita, que está aparecendo aqui, a minha direita é AC. Quando eu separo, ela continua sendo AC. E quando ela vai ganhar uma complementar completamente nova, ela continua sendo AC. As bases nitrogenadas da fita antiga se mantêm. As bases nitrogenadas da fita nova são complementares, ok? Tranquilo? Acho que ficou claro agora. Ficou 100%, beleza? Bom, tu já copiou o papo? Tu já fotografou? Já fotografei aqui, vou fotografar aqui e o teu tempo acabou. Acabou meu tempo? Já tem carro social. Eu tenho que ter 13h25. O pessoal já acabou meu tempo? É, tá 13h25? Uhum. Ah, também, tá tem tempo. Achei que era das 13h15. Tá. Foi? Bom, então vamos falar de RNA. Ah, isso aí não tinha fotografado. Isso aí não tinha fotografado. Ah, tem tempo pra caramba. Pessoal, então vamos falar de RNA. Sim, a professora está economizando. O Fábio está economizando o desenho e está reaproveitando. Quando a gente fala de RNA, eu estou falando de uma fita simples, ok? O RNA é construído de uma fita simples. Ele não possui fita complementar. O RNA também tem presente em todos os organismos vivos. Tudo que é vivo tem DNA e RNA, porque tudo que é vivo produz proteínas. Pelo menos as mais básicas, as mais elementares, meu caro Watson. Então vamos lá. Quando a gente repara um código de RNA, a gente observa que vai manter as pentoses, vai manter a ligação de fosfodiéster, pero no lugar da base nitrogenada timina, eu passo a ter uracila, certo? Lembra vocês que o primeiro código genético que apareceu na face da Terra era RNA. O RNA ele é passível de erros. Ou seja, enquanto que complementar AA, eu teria T no DNA, C, G, U, a uracila ela é meio instável. Ela gosta de se ligar também com outras bases nitrogenadas que não são o seu par. Por causa disso, dá muito erro. Basta vocês pensarem num casal onde um decide se juntar com mais gente. Sempre dá merda. Então, pessoal, olhem aqui. Quando eu estou falando, então, do código genético de RNA, eu tenho A, U, C e G. Tá? Eu tenho uracila. Beleza? Tranquilo? Para que serve esse RNA? O RNA serve para sintetizar, produzir proteínas. Mais que isso, eu tenho 3 tipos de RNA. Lembrando que DNA e RNA possuem isso daqui em comum. Eles possuem os nucleotídeos com a mesma formação. Então, a semelhança entre RNA e DNA vai além de A, C, G. Também vão ter a pentose e o fosfato compartilhados pelos 2 códigos genéticos.
mensageiro, eu estou falando num RNA que tem a capacidade de entrar dentro do núcleo da célula, ter contato com o DNA e sair de dentro do núcleo. Lembrem que o material genético nunca sai, o material genético DNA, ele nunca sai do núcleo. Quando é que o DNA vai sair do núcleo? Quando a carioteca se desfaz e a gente começa a divisão celular, ok? E aí eu vou lembrar no final da aula, que era uma dúvida da Débora, se eu não me engano, aquele gráfico, eu vou relembrar com vocês, tá? Eu não me esqueci. Bom, o RNA mensageiro, então, ele transcreve. Lembra vocês que o que eu estou escrevendo no quadro é com a minha letra. O que vocês escrevem no caderno de vocês é com a letra, com a caneta e com a forma que vocês quiserem. Na hora que nós transcrevemos da nossa forma. Isso é muito importante que vocês saibam agora. Então, o RNA mensageiro transcreve o DNA para RNA. Quando a gente fala em RNA transportador, adivinhem vocês? Sim, ele transporta, mas o que ele transporta? O RNA transportador, ele transporta aminoácidos para compor uma proteína. A Júlia pergunta, essa transcrição não tem um nome específico? Tem transcrição. Eu vou mostrar para vocês agora aqui no quadrinho do lado. E a gente ainda tem um RNA muito importante, que o nome dele é RNA ribossômico, ou RNA-R. Todo mundo esquece dele. Foi uma pergunta da PUC há 2 anos atrás. Quais os RNAs envolvidos na produção de uma proteína? E tinha lá RNA mensageiro, RNA transportador e por último eles disseram ribossômico. Como as pessoas não se dão conta, o RNA ribossômico forma uma única coisa. A única coisa que esse código tem de finalidade é formar ribossomos. Sim, aquela organela que ou vive livre no citoplasma ou que está acoplada ao retículo endoplasmático rugoso. Então, para produzir proteínas, eu preciso dos 3 RNAs. Como a Julinha falou, se tem nome específico ou não, reparem aqui agora. Eu vou ter uma fita de DNA qualquer. Pessoal, olha só, nessa fita de DNA eu fiz de propósito de 3 em 3, porque quando nós reparamos no RNA mensageiro, ele vai transcrever esse código. E ele vai fazer o início dessa transcrição complementar, ou seja, complementar a A, quando nós falamos em DNA, eu falo T. Mas, como o RNA não possui T, ele vai colocar um U. Então, o nosso RNA mensageiro aqui, deixa eu fazer ele mais bonitinho. A minha primeira letra complementar é U. Complementar a T, A. Complementar a C, G. Vamos mais uma vez para entender. Complementar a letra G, C. Complementar a C,
G. Complementar a, como eu não tenho timina, eu uso uracila. Complementar a T, como eu tenho A de adenina. Complementar a novamente, U de uracila. Complementar a G, C. Tudo bem até aí? Quando nós falamos de RNA mensageiro, nós também precisamos falar que a cada 3 nucleotídeos eu vou chamar isso aqui de códon, ok? C-O-D-O-N, códon, um códon, tá? Como se fosse um código. Como é que eu tô de tempo, que horas são? Tem 4 minutos, mais os acréscimos. Ok. Então aqui, ó, então o RNA mensageiro vai transcrever, vai escrever novamente o código de DNA, porém do jeito dele, substituindo aonde iria timina uracila. Esse processo aqui se chama transcrição. E tem um detalhe muito importante. Essa transcrição vai acontecer. I come back. Essa transcrição vai acontecer no núcleo da célula. Fora do núcleo, já numa organela conhecida por constituir proteína, ou seja, dentro de um ribossomo, a gente vai ter a leitura desses códons. E eu vou ter o processo de tradução. A tradução é quando o RNA mensageiro transcreve para o RNA transportador que esse códon necessita de um anticódon e cada anticódon corresponde a um aminoácido. Complementar a U, A. Complementar a A, U. Complementar a G, C. Ok? Então, passagem de tradução é de RNA mensageiro para RNA transportador. Complementar a C, G, G, C. Complementar a U, letra A. Outro anticódon. E aqui, por último, complementar a letra U. Complementar a U, letra A. Complementar a C, letra G. Nosso terceiro anticódon, nosso terceiro aminoácido. No final, a soma de todos os aminoácidos, a sigla de aminoácido é a A. Um aminoácido mais outro aminoácido, mais outro aminoácido, mais outro aminoácido, é o que a gente chama de proteína. E tudo isso acontece dentro de um ribossomo. Ok? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Lembrando que esse daqui é síntese proteica. Tá? Esse daqui é o papel da síntese proteica, ok? Alguma dúvida, pessoal? Se tá tudo ok, coloca aí tudo ok, Sora, e aí eu vou esclarecer para vocês aquele lance da meiose. Se não me engano, foi a Débora quem perguntou, né? A tradução no ribossomo. Isso? Isso. A tradução acontece no ribossomo, enquanto que a transcrição acontece no núcleo. Tudo aqui, ok, tudo ok. Tudo ok, tudo ok, tudo ok? Já fotografou ali? Já.
Tá brincando ou tá falando sério? Já. Ah, tá, porque da outra vez ele disse que não. Então tá. Então deixa eu desenhar aqui. De novo. Revisar se tu não quiser. Eu entendi quanto a explicação inicial, Débora disse. Débora, olha, depois tu vai brigar comigo. Então, só para desencargo de consciência, tá? Débora, se tu levantou do teu lugar, eu vou ficar brava, fica aí. Então tá, pessoal, só pra gente revisar então rapidamente. Deixa eu só dançar um samba aqui. O N, então, está relativo ao número de quantidade de DNA, haploide, diploide e tetraploide. Eu tenho aqui, ó, G1, onde eu tenho uma célula diploide. Aí passa por um período de síntese e encerra em G2, tá? Tudo isso daqui é intérfase. Em síntese, eu vou duplicar o material genético, então, e em G2 eu vou ter esse material genético duplicado. Então, de uma célula diploide, eu passo a ter uma célula tetraploide aqui em cima. E vou entrar meiose 1 com essa célula tendo 4 conjuntos, essa célula estando duplicada. Então, na minha primeira, aqui eu tenho prófase 1, né? E quando eu chego em telófase, a telófase é a divisão. Eu volto a ter 2 células diploides. Começo tudo de novo, uma nova divisão, prófase 2 e todo aquele conjunto, e aí eu sofro uma nova divisão, telófase 2, e aí eu tenho 4 células haploides. Tá? Essa daqui é a meiose 2. Aqui meiose 1. Fica claro? Então, primeiro eu tenho uma célula simples, uma célula com 4 conjuntos. Nesse primeiro momento, eu separo os conjuntos e depois eu separo novamente em 4 células haploides. Tá beleza? Agora entendi. Certinho. Obrigado. Certinho? Tudo certinho? Que bom, então. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu desejo uma boa aula de Sociologia e Filosofia que vocês vão ter agora. Um big beijo. Qualquer dúvida, me procurem. Tchau, tchau.